Fui a live, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa, que quem fala é Ana, sua mentora de carreira. Toda segunda, 6 da manhã, a gente traz pílulas para seu desenvolvimento, para sua carreira, para você se destacar no mundo do trabalho, né? Inclusive, sempre peço, né, galera, deixa o feedback aí. Então, se você nos ouve semanalmente, deixa um comentário, pode falar lá no Instagram. Se você ouve no YouTube, deixa um comentário. É muito importante esse feedback. Como eu falei aqui já algumas vezes, esse projeto é muito mais do que algo institucional da SAS. É um projeto pessoal mesmo, meu. É algo que eu faço com o coração. Realmente para ajudar o máximo de pessoas. E eu espero de verdade que esteja te ajudando. E se faz sentido, compartilhe com os amigos, com as amigas. Galera, na nossa mentoria comunidade SAS Explorer, a gente é um grupo, uma comunidade de profissionais super dedicados ao nosso autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades. Muito do que a gente fala aqui, né? A gente vive em comunidade, vive na nossa mentoria. E todo mês a gente tem uma mentoria coletiva mensal, toda terceira quinta do mês, às 20 horas. E aí são temas diversos. Eu geralmente faço também o que eu chamo de coaching círculo, que é a galera traz demandas, a gente se ajuda. E é importante demais você ouvir histórias diferentes, perspectivas diferentes, opiniões diferentes, para ampliar seu repertório e te ajudar, né, na sua tomada de decisão, na sua trajetória. E algo que a gente começou a fazer desde janeiro de 2024, nessas mentorias coletivas eu lanço desafios para o mês. Desafios mesmo para que a gente possa se ajudar em comunidade e prestar atenção em alguma área que é importante não só para a nossa carreira, mas para a nossa vida. Então, nesse último mês, o desafio foi foco na leitura. Então, cada um de nós escolhemos um livro. A galera compartilhou na nossa comunidade de WhatsApp, que é super ativa. O que você precisar, você acha naquela comunidade, porque todo mundo se ajuda. A gente compartilhou os livros, né? E na mentoria que a gente fez nesse mês de abril, cada um compartilhou como foi a leitura, como foi o progresso e o que aprendeu. E o livro que eu escolhi é o livro que eu tornei tema desse podcast. Por quê? Porque o livro é muito bom, traz muitos insights importantes para a nossa carreira, para a nossa vida, é um dos meus autores prediletos. E é o que foi traduzido no Brasil, né? Potencial Oculto, do Adam Grant. Sou fã do Adam. Ele é escritor do que eu considero hoje meu livro favorito, que é o Dar e Receber. Se você ainda não conhece esse livro, vá buscar. Né? Ele fala sobre qual é o segredo do sucesso. Não é só aquela pessoa que recebe, mas também não é só aquela pessoa que dá. É o conceito do dar e receber. Né? Então, ele explica muito bem. E nesse novo livro, que ele lançou recentemente, que no inglês é Hidden Potential, e eu até gosto mais desse Hidden Potential, que é aquela coisa do potencial escondido mesmo. Ou seja, cada um de nós tem um potencial. Muitas vezes está aí escondido, está oculto, né, como foi a tradução. E ele nos ajuda a entender como extrair o melhor de você, né, para atingir coisas maiores. E o livro ele acontece em 3 pilares. Que são exatamente os 3 pilares para você liberar o seu potencial, o potencial que está escondido. Tem só uma coisa que eu queria falar antes de eu falar desses 3 pilares, que para mim é a mensagem principal do livro, e que casa muito, inclusive, com o que a gente já fala lá com o Sassa Explorers, que eu falo muito nas minhas redes sociais. O Adam Grant ele fala muito que potencial, né, pensando nessa quesito de potencial, acho que muitas vezes a gente pensa em potencial, em excelência, em conquistas, em chegar no topo da montanha. Né? Você já parou para pensar que a forma como muitas vezes a gente é levado a crer que vencemos, entre aspas, é quando a gente chega no topo da montanha. Só que a principal reflexão que esse livro traz é que o seu potencial deve ser medido. O que de fato é uma vitória, o que de fato são suas conquistas, não é você chegar no topo da montanha, mas é o quanto você percorreu com as condições e recursos que você tinha. Para refletir sobre isso, porque assim,
A gente vive numa sociedade onde traz muito essa comparação do topo da montanha, né? Ah, fulano conseguiu um emprego X, a casa Y, casa de tantos reais, o carro tanto, a família e tal. Mas você já parou para refletir que nós não temos os mesmos pontos de partida? Eu, inclusive, me posiciono muito nas minhas redes sociais, lembrando as pessoas que eu sou uma mulher preta privilegiada. Então, hoje, o meu papel é ajudar outras pessoas a caminharem mais nessa montanha. Porque eu não posso dizer assim, não faz do jeitinho que eu fiz que tu vai chegar lá. Eu vou te dar os maiores insights, eu vou te ajudar ao máximo. Mas, às vezes, a pessoa colocando o mesmo esforço que eu, ela chega em um lugar diferente da montanha, porque meu ponto de partida foi diferente. Foi cheio de privilégio. Eu reconheço isso, tá? E muitas vezes isso é negligenciado nas conversas de coaches ou coisas que a gente vê nas redes sociais. Então, para mim, essa mensagem é essencial nesse livro. Porque o seu potencial não é sobre o topo da montanha, tá? O seu potencial é sobre onde você saiu e onde você chegou. Porque às vezes, o Ana até pode estar mais longe. Quando alguém olha assim, ah, não, tá mais perto do topo, mas pera, pô, minha ponto de partida foi diferente. Já tava ali. Tem gente que já saiu do meio da montanha, sacou? Não menosprezo, me esforcei, me esforço pra caramba. Muito suor, muita luta. Mas eu tive uma mãe que pagou o curso de inglês pra mim. Eu sempre estudei em escola privada, né? Eu pude, galera, mesmo morando no interior do estado da Bahia, pedir a minha mãe para fazer a revisão pro vestibular da UFBA em Salvador, pagando cursinho. Pagando alguém para me levar no cursinho, sacou? Tem todo um bastidor por trás. Então, teve muita luta e tal, mas eu também tive muito apoio. Nem todo mundo tem isso aí, não. Privilégios, né? Então, é importante só a gente se lembrar disso, porque o seu potencial não é sobre o topo da montanha, é sobre onde você chegou com os recursos que você tinha. E quais são esses 3 pilares, né, que eu falei aí no início, que estão associados ao nosso potencial, estão associados a nos ajudar a liberar esse potencial? Primeiro ponto são o que eles chamam de habilidades de personalidade. Eu achei isso muito legal, que é muito do que a gente fala por aqui no podcast, é extremamente o que a gente fala na mentoria, é a trilha de soft skills. Mas uma coisa que eu achei interessante, né? Ele conta, inclusive, de onde vem esse termo soft skills e hard skills. Vem do exército americano. Hard skills eram aquelas habilidades de quando a pessoa lidava habilidades que a pessoa precisava ter para lidar diretamente com a máquina. Então, tudo que era habilidade que não lidava diretamente com a máquina, ali do exército, eles chamavam de soft skills. E aí o Adam Grant não gosta de usar esse termo soft skills, porque ele fala, se fosse por esse conceito, finanças também seria soft skills. Então ele vai muito mais por essa character skills, habilidade de personalidade, que eu achei fantástica. No fim das contas, é muito, inclusive, sobre o que a gente fala aqui, sabe? De você buscar, de você ser proativo. Então, por exemplo, tem vários profissionais lá na nossa comunidade que poderiam estar como a maioria está. Tipo, esperando a empresa investir neles, em um treinamento e tal. Não, a galera correu atrás. Peraí, Ana pode ser minha mentora, eu posso estar com essa galera, eu posso fazer essa trilha aqui, eu posso aprender sobre isso. Ó, foram lá, fizeram um investimento. O Explore, hoje você acessa aí vários acompanhamentos personalizados e tal. Um valor bem ínfimo mesmo. Então, depois dá uma olhada no nosso site, os planos que temos, né, trimestral, semestral, anual. Então, ele fala aqui isso, que muito mais... Então, quer liberar seu potencial? Busque o conhecimento, vá atrás e compartilhe também, e ajude pessoas e tudo mais. Então, é muito mais sobre essa proatividade de fazer as coisas acontecer. Né? E o que eu gosto do Adam Grant é que ele traz vários exemplos que inspiram bastante e muito artigo científico, tá? De uma forma muito fácil de entender. Então, o primeiro ponto são essas habilidades de personalidade, que realmente você correr atrás, sabe? É aquela coisa assim, que tem muito a ver mesmo do que a gente fala aqui na Sassa, sabe? De buscar, de ir atrás. Então, habilidade de personalidade é o primeiro pilar.
O segundo pilar que o livro aborda é a estrutura de motivação. Então tá, eu vou ter essa proatividade, eu vou buscar, mas eu preciso também entender como é que a motivação funciona para eu me manter consistente, né, nesse potencial sendo liberado. E algumas coisas que ele fala, por exemplo, do play, que é essa coisa de você trazer a brincadeira, de você trazer a diversão para aquilo que você fala, ou para aquilo que você faz, né? Então, ele dá um exemplo lá excelente de um time de basquetebol, onde o treinador leva esse play, ao invés de só ter aquele treino ali todo dia, 5 horas da manhã, total, um treino normal, ele fazia joguinhos com a galera. Então, nesses joguinhos, você joga bola, faz isso, tal, tal, a galera entrava no play, era no flow, coisa fluía, se divertia. Eles nem percebiam que estavam treinando, mas na verdade estavam, né? Então, ele fala muito sobre essa coisa de você trazer o play para a prática, né? Então, se tem algo para estudar, se tem uma atividade chata no trabalho, tenta trazer uma diversão, tenta pensar em coisas que você pode colocar para isso. E vocês sabem, né? Nossa direção aqui é Nordeste. Eu vou sempre falar aqui de pessoas do Nordeste. Eu acho que a gente tem que falar mais também dessa região. E para mim, referência hoje no Brasil, para falar de play, é o Lucas Franco Freire, baiano, fundador da People to People. A galera da Bahia com certeza já ouviu falar. Cara, excelente, sensacional, sou fã do Lucas, ele sabe disso. Então busca lá Lucas Franco Freire, você vai poder aprender mais sobre como trazer esse play para a prática do seu dia a dia. E aí ele fala muito de várias formas de estruturas de motivação, do scaffold, né, que é essa coisa do andame mesmo. E ele fala muito do bootstrap, de você mesmo criar. O bootstrap é até um conceito que eu aprendi no empreendedorismo, né? São empresas que crescem com investimentos próprios, com a sua energia e tal. O seu próprio dinheiro, né? Vai ali se reinvestindo. Então, é a mesma lógica, se você quiser pensar, para você. Então, para eu liberar meu potencial, eu preciso ter habilidade de personalidade, proatividade, entender de motivação, ou seja, bota um play, bota a diversão aí. E eu preciso não negligenciar. E aí, pra mim, ele me ganhou aqui. Ele me ganhou aqui. Porque muita gente vai chegar. Eu vou falar qual é o terceiro pilar. Mas muita gente vai chegar e vai te falar: pô, você tem que ser proativo. E você tem que se motivar. Né? E vai ensinar isso: como ser proativo, como se motivar. Só que você ser uma pessoa motivada, que vai atrás, motivada, mas que está em uma estrutura, em um sistema que não traz oportunidades, a gente não vai ter o potencial liberado. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Ele fala, o terceiro pilar é sistemas de oportunidades, ele fala sobre estruturas de educação, de recrutamento e seleção. Então, as escolas hoje, elas premiam por essa coisa que eu falei, né? Do topo da montanha, da nota 10. Só que você já pararam para refletir que tem gente ali passando na média, mas tem uma família que não é estruturada, que tem que lutar todos os dias, trabalhar mesmo para manter as necessidades básicas. Então, uma pessoa dessa, tá, estando na média, percorreu muito mais do que Ana, que tinha uma família estruturada, que super apoiou, que não precisava se preocupar com nada de comida, nada, e tirou 10. Só que os nossos sistemas de ensino não veem isso. As empresas não veem isso. Né? Por isso que, para mim, me mata. Empresas que ficam colocando requisitos como inglês avançado, lá, velho. Eu tive o privilégio, tá? Tem gente que vai até ter, mas não vai ter o fluente ainda porque, porra, tá matando um aula por dia. E você tá pedindo. Então ele fala, ele entra tá no mérito disso, dessas questões de recrutamento e seleção, né? E aí ele entra muito a fundo em pesquisas, inclusive pesquisa de campo que ele mesmo fez. Porque a Finlândia
é um país onde se destaca em educação. Sempre ganhando os prêmios de destaque, né, de educação. Diferente do Brasil, diferente dos Estados Unidos, onde a gente reconhece aquele aluno nota 10, né, que tirou a nota 10 e acha que o cara que tirou a média não tem potencial, mas na verdade o cara ali da média pode ser que tá lutando tanto que tem mais potencial até do cara que tirou 10, porque o cara que tirou 10 tem cheio de privilégio. Enfim, na Finlândia é diferente. Essa não é a mentalidade. A mentalidade, o sistema funciona assim. Cada cérebro importa. Então, se eu Ana tirei 10, beleza, Ana. Massa, valeu, continua, sabe, incentivando. Mas se você tirou 6, que é a média, ô fulano, ou fulana, vem cá, vamos conversar. Acompanhamento individualizado. Perdão. Deixa eu te ajudar. Aí nessa conversa, eles descobrem que o cara, você tem essa e tal, e eles vão te ajudar. Então é uma mentalidade onde entende que todo mundo tem um potencial, todo mundo tem histórias diferentes, pontos de partida diferentes, e deixa eu fazer uma coisa a respeito disso. Então no final, cada cérebro importa é dizer o seguinte: olha, eu vou fazer de tudo para essa pessoa liberar o potencial dela. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui na SAS e cria a iniciativa do Adult com a Explora, é a nossa contestação contra esse meio, essa estrutura, esse sistema corporativo de recrutamento e seleção foi criado. Por quê? Porque você está pedindo requisitos nas suas vagas que não atendem aos jovens de baixa renda. Então a gente ainda não entrou nas estruturas da empresa. A gente está focando que a gente controla a influência. Então tá. Vocês não. Tipo, galera, vocês não vão mudar. A gente pode até falar, velho, muda esse pré-requisito, isso não está inclusivo. Mas esse processo ainda tá levando um tempo. Então o que a gente fez? Ok, tá bom. Você vai continuar pedindo esse pré-requisito? Beleza, então eu vou capacitar os jovens de baixa renda, pelo menos eles terem chance. Só que ainda assim é um desafio, né? Porque mesmo a sociedade apoiando a DOT, né? Pessoas de bem que estão com a gente, vamos lá, tem toda essa labuta, essa luta por trás. Então, idealmente, as empresas tinham que olhar e dizer assim, olha, é o seguinte, vou tirar os pré-requisitos, vou olhar pela história de vida da Total. Quando eu trouxe essa galera para dentro, eu chamo a Sassa. E aí a Sassa capacita. Aí a Ana vai lá e faz uma teoria. Entendeu? O nosso time de design de carreira faz mentorias individuais. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade de um sistema de oportunidade. Então o livro, gente, é muito fantástico. Potencial oculto. E fala exatamente isso. Quer liberar o seu potencial? São 3 pilares suficientes ou necessários. Habilidade de personalidade, corra atrás, busque, seja proativo. Entenda as estruturas de motivação, entenda como é que você se motiva. Trazer o play, trazer a brincadeira ajuda. E claro, não adianta só a pessoa ter a proatividade, se automotivar. A gente precisa estar em um ambiente, aí de novo eu falando de ambientes, importa, que promova o sistema de oportunidades. E aí no fim das contas, quando você entende isso, e aí você se vê às vezes em sistemas que não trazem tantas oportunidades, mas mesmo assim você está lutando, você entende e redefine o que é sucesso, que casa exatamente no que a gente falou. Não é sobre onde você, não é sobre chegar no topo da montanha, é sobre de onde você saiu até onde você chegou, com os recursos e condições que você tinha. Esse livro é fantástico, né? Eu vou deixar de indicação. Se esse episódio te ajudou, compartilha com um amigo, fala assim, ó, ouve. Se você conhece alguém de RH, manda esse episódio. Eu gostaria que o RH ouvisse isso. Eu quero RH conversando conosco, com a Sassa. A gente quer falar com vocês. A gente precisa criar sistemas de oportunidades nas empresas. Beleza, galera? Gratidão, um beijo. Eu espero que te ajude. Até o próximo episódio do Pod Sassa.